Bom, até me chamou a atenção ali na imagem, ficou bem em foco o ministro da Ciência sem máscara, né? O astronauta Marcos Pontes. Triste isso, né? A gente vê alguém que representa ou deveria representar a ciência brasileira se comportando dessa maneira, né? Num momento em que a gente tem mais de 1.118 mortes em 24 horas no Brasil. Ô Josias, já que a gente está falando ainda sobre São Paulo, vamos emendar no assunto da vacina. O governador João Dória anunciou nesse final de semana mais uma antecipação de um mês da vacinação em São Paulo, que é uma ótima notícia. Outros estados já falaram também que farão isso. E foi curioso que agora, conversando com o doutor Vecina, ele falou, ô Fabiola, anunciou a antecipação quem fez as contas. Dória está utilizando as doses que são enviadas pelo governo federal. É curioso isso, porque eu perguntei já ao governo de São Paulo, eles falaram que tem algumas doses que são compradas, que foram compradas por São Paulo, mas isso não fica tão claro. Eram 30 milhões de doses, mas não sei se essas doses vão ser utilizadas agora. E aí teve a briga entre ele e... Briga não, uma troca de farpas entre ele e o ministro. Coloca até na tela aqui para o Josias comentar para a gente. Quando ele anunciou, foca aqui para a gente. Quando ele anunciou, o ministro Marcelo Queiroga escreveu: com certeza, governador, as doses enviadas pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, a população adulta de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose. E aí o governador respondeu: quanto recalque, ministro, bom domingo e ótima semana. Por aqui, vacinando, #acelera. Se isso daqui é para o Brasil inteiro, por que o presidente Bolsonaro ou o ministro Queiroga não fazem um anúncio como esse, que seria super positivo para o governo, Josias? Seria, sem nenhuma dúvida. Isso não acontece, Fabíola, porque nós estamos vivendo esse flagelo, que é uma desunião num instante em que o país deveria estar unido, combatendo o vírus. Então, você tem o presidente da República pregando contra a vacina, dizendo que vacina é experimental, é o que ele passou a dizer nos últimos dias. Então, não faz sentido que um governo assim enalteça a vacinação. E ele entrou com o pé quebrado nesse debate porque ele desmereceu as vacinas lá na origem. Então, agora ele quer diminuir o número de mortos artificialmente, ele diz que vacina é experimental, ele quer tirar a máscara, dando a impressão falsa de que o país já está em condições de tirar a máscara. É a segunda vez que o ministro Queiroga troca farpas com o governador João Dória nas redes sociais. É a segunda vez em 2 semanas. No primeiro bate-boca, o Queiroga aconselhou o Dória a descer do palanque, quando o governador insinuou que o governo federal estava retardando a entrega de doses de vacinas da Pfizer, que tinham chegado no aeroporto de Viracopos, por conta do feriado. Aí o ministro correu lá às redes sociais, ao Twitter do governador, para dizer, olha, desça do palanque, o país precisa de união. Agora, o Dória apressa a vacinação, antecipa o calendário, por conta de doses extras que ele está recebendo do governo federal. Aí vai o Queiroga e tira uma casquinha nessa antecipação, esse anúncio de antecipação do governo de São Paulo, dizendo, atribuindo essa eficiência ao trabalho do Ministério da Saúde. Então, veja que há uma conexão entre essa troca de farpas e a anterior. O problema do ministro da Saúde é que política não é o assunto dele é saúde pública. E eu até tomei nota aqui, Fabíola, de uma frase que foi dita pelo presidente nesse ato de São Paulo, no sábado. Eu vou ler aqui para não cometer o risco de cometer imprecisões, mas diz o Bolsonaro: propus ao ministro da Saúde que estude a possibilidade, levando-se em conta a ciência, de podermos ou não sugerir a não obrigatoriedade das máscaras. Aí foi aplaudido, chamado de mito, né? Não utilização de máscara para quem já contraiu o vírus ou para quem já foi vacinado. Quem, porventura, veja o que disse o presidente, quem, porventura, for contra essa proposta de não impor a máscara para alguém que já foi vacinado, é porque não acredita na ciência. Porque o vacinado não tem como transmitir o vírus. Veja quanta desinformação numa única frase, né? Todos sabem que a vacina ela não tem eficiência de 100%, ela consegue evitar os casos mais graves. Pode imunizar, mas a pessoa pode contrair a doença, apenas ela não evoluirá para
para o caso grave e não vai terminar na UTI, não vai morrer. Então, o presidente desinforma a população numa hora em que deveria informar. Então, esse é o trabalho do ministro da Saúde. O ministro precisa resolver essa dicotomia. Como é que ele é ministro da Saúde e um presidente desse tipo? A autoridade do ministro Queiroga está derretendo. É mais ou menos como acontece numa usina nuclear em que o reator explode. O reator, no caso, é o Bolsonaro. Então, ele é reator, ele funciona como um reator desde o início da pandemia. Né? Não é possível que, com só 11% da população vacinada, você tenha um presidente perambulando pelo país, pregando o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, acho que o ministro o papel dele está meio deslocado. Acho que ele está tentando se imunizar com o Bolsonaro, atacando o Dória, que é o principal adversário do presidente. Então, ele se imuniza e permanece no cargo. Agora, a pergunta é, para que o ministro Queiroga quer permanecer no cargo se ele não consegue nem colocar ideias, juízo na cabeça do chefe dele? Essa é a questão. Para que o médico Queiroga está no Ministério da Saúde? É para orientar o presidente ou para ficar brigando com o governador? Acho que a atuação dele não está com muito nexo, não.